Tudo bem? Quem está bem, diga amém. Boa noite. Tudo bem com você? Pode sentar, meus queridos. No nome de Jesus. Hoje é quarta-feira da família. Amém, irmãos? Amém? Oh, glória. Quarta-feira da família e quarta-feira que eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Quem crê, diga glória a Deus. Diga aleluia. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 5, primeiro, em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 1. Irmãos, nós devemos se aproximar mais de Deus. Esses tempos a gente vê as pessoas ficando longe do Senhor. E quando você fica longe do Senhor, você para de aprender, você esfria na fé. Sabe por quê? Porque existe um negócio chamado tempo. E muitas das vezes nós falamos, não temos tempo, não dá, não conseguimos. E é uma desculpa, meu irmão, que muitos crentes têm levado nesses últimos dias. Por isso nós devemos ter cuidado. Por quê? A gente tem um exemplo. Marta, quando ela estava ocupada com muitas coisas, ela não teve o tempo para ouvir quem? Jesus. Mas a Maria, ela estava sentada aos pés de Jesus. Aí eu te pergunto, aquilo que Maria absorveu, Marta teve o privilégio de absorver também? Sim ou não? Não. Porque é por isso que Jesus ele disse, a melhor parte, estar com quem? Com Maria. Porque Maria, ela estava perto de quem? De Jesus. E quando a gente está perto do Senhor, a gente anda com Deus. E andar com Deus, nós sabemos que vencemos em nome de quem? De Jesus. E olha o que diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentava-se, e aproximaram-se dele, quem? Os seus discípulos. Quer dizer, discípulo ele anda como? Próximo de Jesus. Discípulo ele anda com Cristo. Ele não fica longe de Jesus. Porque quando você fica longe, você toma decisões erradas. Porque no versículo 2 diz assim, ó: e abrindo a boca, fazia o quê? Os ensinava. Então, meu irmão, Jesus ensinava ali os discípulos. Mas ensinava como, pastor? Aqueles que estão perto. Você sabe por que perto? Porque se você, meu irmão, se distanciar, começar a seguir Jesus de longe, sabe o que pode acontecer? Vamos lá, Lucas capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiam como? De longe. Como que o discípulo chamado Pedro seguia Jesus? Quando Jesus foi preso? De longe. E quando a pessoa começa a seguir Jesus de longe, meu irmão, eu te digo, o diabo começa a fazer o quê? Ser andar, roubar, matar e destruir. Porque quando Pedro seguiu Jesus de longe, Jesus falou para ele algo. Para ele não ficar como pastor de longe, se aproximar, andar no caminho. Porque se você for ler o versículo 32, Lucas 22, 32, diz assim, ó: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a quem? Aos teus irmãos. Quer dizer o quê? Jesus roga por Pedro, fala para Pedro que o diabo estava serendando ele, e aí Jesus fala para ele, ó, eu roguei por ti, eu intercedi por ti, para a tua fé não desfalecer. Quer dizer, recuar. Mas o Pedro, ele não ouviu. Por quê? Porque quando Jesus ele foi preso, o Pedro começou a seguir Jesus como? De longe. E aí, pastor, quando ele começou a seguir Jesus de longe, ele começou a fazer o que, pastor? Jesus
falou para ele: você vai desfalecer. Ó, porque, meu irmão, não tinha mais um momento de quê, pastor? De comunhão. Tem pessoas, meu irmão, que estão perdendo esse momento. E hoje, agora, no inverno, a desculpa é o quê? Chuva. E a Bíblia deixa bem claro, deixa marcado aqui. Vamos lá, em Salmos 27, 4. Olha o que diz aqui, Salmos 27, 4. Diz assim, ó: uma coisa pedi ao Senhor. Olha o que o salmista falou, o salmista Davi: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender aonde, irmãos? No seu templo. Aqui é o lugar de aprendizado. É o lugar que você absorve o que, pastor? O aprendizado da palavra de quem? De Deus. Por isso que é importante nós congregar. É importante você, meu querido, viver com o Senhor, comunhão com Deus. Porque o salmista, ele deixava bem claro para nós. Quantos dias que ele queria ter comunhão com o Senhor? Todos os dias. Todos os dias ele queria ter comunhão com o Senhor. Todos os dias ele queria estar diante do Senhor. Por quê, pastor? Porque quando nós temos comunhão com o Senhor, nós andamos com quem? Com Deus. E aí o Pedro, ele deixou a comunhão. Ele começou a seguir Jesus como? De longe. Ele começou a olhar Jesus de longe. E as desculpas começam a vir. Sempre falo, as moletas. Enquanto você não se libertar delas, como que Deus vai fazer a boa obra? Por que, pastor, que Deus tem que fazer a boa obra? Quando você começar a andar de verdade no caminho da onde? Do Senhor. E aí, voltando lá novamente, Lucas capítulo 22, versículo o quê? 55. Vamos ler o 54 novamente? Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu como? De longe. Pedro seguia Jesus de longe. A pessoa, quando começa a perder a comunhão, Pedro, você vai lembrar, ele age sem a direção de Deus. Quando foram prender Jesus, os soldados chegaram. O que Pedro tirou da sua bainha? Uma espada. Jesus mandou cortar a orelha de alguém? Mandou fazer guerra ali naquele momento? Sim ou não? Mas o Pedro fez o quê? Tirou ali, ó, e agiu na direção de Jesus. Foi assim? Não, ele agiu na sua direção. A pessoa, meu irmão, que começa a andar de longe, ela começa, meu querido, a agir de conta própria. Aquilo que dá na sua cabeça. E aí ele pega, corta a orelha daquele soldado. O nome do soldado era Malco. E aí Jesus teve que fazer o que ali? O que Jesus teve que fazer? Uma cirurgia plástica, colocar de novo a orelha no lugar. Não é verdade? Sim ou não? Pegou a orelha e colocou a orelha do Malco novamente no lugar, porque o Pedro agiu de uma forma que Jesus não mandou. Jesus não falou nada. Você pode ler lá, você vai ver, Jesus não fala nada, e ele age sem Jesus mandar. E aí ele começa a seguir Jesus como? De longe. E aí, olha o versículo 55. E vendo-se acendido o fogo no meio do pátio, e estando todos assentados, assentou-se Pedro entre quem? Entre eles. Meu querido, cuidado com o fogo estranho. Você sabe por quê? Porque quando você segue Jesus de longe, você quer aquecer as suas mãos, os seus pés, o seu pensamento em outros fogos. Tem pessoas, meu irmão, que você é crente. Lógico que você não vai ter que andar numa roda de pessoas, meu irmão, que falam coisas imorais. Se você, meu irmão, conversar coisas imorais, logo, logo você vai fazer o quê? Se corromper. Ah, pastor, eu tenho uma amiga no meu trabalho, o meu amigo começa a mostrar coisas, e aquelas coisas que ele começa a mostrar para você, começa, meu irmão, a acender dentro da sua cabeça um fogo. Porque você começa a seguir Jesus como? De perto ou de longe? De longe.
Se você é uma nova criatura, as coisas velhas ficam para onde? Para trás, porque isso já é um sinal que você está seguindo Jesus de longe. Pastor, você sabe, né? Eu estou indo aqui na rua. Se eu sou convertido, uma pessoa passa uma roupa que é impropriado, que você vai chamar sua atenção, uma roupa, pastor, que vai, pastor, muito assim, e aí, pastor, eu olho, e você olha, a sua vai mexer com você, está mexendo com você, você está se aquecendo em outro fogo. Pastor, você sabe, né? Eu vim de um vício, de uma bebida, de droga, disso, aquilo. Pastor, mas de vez em quando vem aquele pensamento, está mexendo contigo, você começou a seguir Jesus já de longe. Porque a Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Pastor, eu era apaixonado por mulheres e está mexendo comigo. Irmão, seguindo Jesus de longe. Pastor, você sabe, né? Eu vou para a academia e vejo aqueles homens malhados, bonitos, e lá em casa está barrigudo, careca, feio. E aí, pastor, enche meus olhos. Estou limpando a vista. Não, você está indo aquecer o seu pensamento no fogo do inferno. Porque o Pedro começou a aquecer, meu irmão, aonde, pastor? Andou com Jesus, começou a andar de longe e começou a se aquecer aonde? No meio de um povo que estava fazendo o que, meu irmão? Esperando Jesus para ser julgado, para acusar a Jesus. E ele começou a andar no meio, porque diz assim, ó, e havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Era para Pedro estar ali? Mas o único discípulo que estava ali era Pedro, pastor. Sim, mas não era para ele estar lá. Você lembra que nós lemos no versículo 32 do capítulo 22 de Lucas? O que Jesus disse? Que ele intercedeu por ele, para a fé dele não desfalecer. Muitas das vezes, meu irmão, Deus usa o pregador para, meu irmão, alertar você, e você não quer dar ouvido, quer fazer do jeito que você quer. E aí, meu querido, você está longe de Deus. A Bíblia deixa bem claro em Tiago 4,8, olha aqui que a Bíblia diz, Tiago 4,8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a quem? A vós. Se eu me achego a Deus, Deus se chegará a mim. Como, pastor? Se eu chego até Ele. Mas se eu sigo Jesus de longe eu vou ficar. Por isso que eu tenho que me aproximar de Deus, andar com Jesus de verdade. E a Bíblia deixa bem claro em Gênesis 17, vamos lá, Gênesis capítulo 17, versículo 1, olha o que diz aqui. Vamos falar de um homem chamado Abraão. E Abraão, você sabe, ele tinha uma promessa. Qual era a promessa que Abraão tinha? Que ele seria pai de nação, com uma mulher chamada Saraí, que se tornou Sara depois. E aí acontece que ele deu ouvido não mais para Deus, porque Deus fez essa promessa, ele foi dar ouvido a Sara, e Sara mandou ele deitar com uma serva chamada Agar. E aí ele teve um filho chamado Ismael, que não era o filho da promessa. A Bíblia chega a relatar que era o filho da onde? Da carne. Mas aos 99 anos, o Abraão recebeu novamente uma promessa, mas com uma advertência. Qual? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz assim, ó, anda em minha presença e se perfeito. Andar na presença de quem? De Deus. Quer dizer, a promessa eu vou cumprir, mas você precisa andar na minha presença. Andar na presença de Deus, meu irmão, é assentir, meu irmão, viver, estar no templo do Senhor, contemplar a formosura do Senhor. Mas nem todo mundo quer isso. Por quê, pastor? Muitas das vezes, muitas pessoas querem andar como Pedro, de longe. Porque está dando tudo errado, né, pastor? O negócio não está indo bem comigo e para mim. Meu irmão, você tem que
estar na presença de Deus. Às vezes você já até ouviu aquela música do pastor Jaime: entrar em tua presença é tão bom. Já ouviu? Até que eu já cantei aqui. Mas não adianta só entrar, você tem que andar. Andar na presença de quem? De Deus. E se o quê? Perfeito. Era o que Deus pediu para Abraão, porque ele, na idade de 99 anos, o Senhor aparece para ele e diz para ele: anda na minha presença e se perfeito. Anda na minha presença. E aí, pastor, depois que ele ouviu aquilo, meu irmão, a promessa se cumpriu ou não? Sim. Porque aos 100 anos de idade, o que acontece? O Abraão vem o quê? O filho da promessa. E quem era o filho da promessa? Isaac. E pastor, isso é interessante, né? Sim. Andar na presença de quem? De Deus. E Deus fala muito mais sobre outra pessoa, um homem chamado Enoque. Vamos lá, Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si fez o quê? O tomou. Às vezes nós não entendemos. Pessoas de Deus morrem. Às vezes a pessoa está grávida, a mulher grávida, o feto ali morre. E aí você muitas das vezes não entende. Ah, por que, pastor? Por que, pastor? Por que Deus? Mas por que Deus levou Enoque? Você já parou para prestar atenção? Enoque andava com quem? Com Deus. A pessoa que anda com Deus, meu irmão, Deus rapidamente, leva. Tem pessoas que Deus leva logo, por quê? Porque pode, mas na frente ele até se desviar. Tem gente que adoece. Aí o pastor ora, o irmão ora, a irmã ora, fulano ora. Mas ele já entregou a vida dele para Jesus, já se batizou nas águas, morreu. Ah, mas o homem era muito bom. Deus fez o que para ele? O que ele fez com Enoque? Tomou para si. Pastor, era um filho que eu sonhava. Deus tomou para si. Ali é uma vida. E você vai encontrar com ele aonde? Na glória. Mas se você andar na presença. Andar na presença de quem? De Deus. Viver de verdade com Deus, porque quando você anda com Deus, acontece isso aqui, Você não se preocupa, irmão. Porque, pastor, para onde que eu vou? Se você andar com Deus, você vai para o céu. Ah, se eu não ando brincando, ando de longe. Porque até isso influi de você levar a sua família até quem? Até Deus. É, pastor? Sim. Gênesis 6:9. Vamos falar agora de Noé. Olha o que diz. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com quem? Noé andava com quem? Com Deus. No meio de uma geração corrompida, o Noé andava com quem? Com Deus. E pela vida de Noé andando com Deus, Noé pôde salvar quem? Quem que Noé salvou, irmão? A sua família. Você é responsável de você andar com Deus e salvar a sua casa. Mas você só vai poder salvar a sua casa se você andar com Deus. Se Noé andasse com meu irmão como os outros andavam, de longe, não acreditando que nunca ia chover, porque Deus viu Noé, não andava com Deus. Noé era um homem, meu irmão, que vivia com ele, apresentava diante de Deus. Porque quando Noé construiu a arca, muitos chamavam Noé de louco, de maluco, de perturbado. Mas Noé estava na direção de quem? De Deus. A pessoa que anda com Deus, ele anda na direção de Deus. Ele, meu irmão, não vai fazer algo se não for da vontade de quem? De Deus. Pastor, mas como assim? Meu irmão, Noé andava com Deus, e aí, meu irmão, Deus
E se ele andava com Deus, a sua família tinha que seguir, porque nós somos espelho da nossa casa. Amém? Diga glória a Deus. Você é o espelho da sua família. Mas se a sua família não vê você como espelho, como é que a sua família vai andar com Deus? Pastor, eu queria tanto que o fulano, se você dá um mau testemunho, fala que é de Deus, chega em casa e fica longe, as pessoas nem vão pedir mais oração por você, irmão, nem um familiar seu. Sabe por quê? Porque vão te ver com outros olhos. Aí eu te pergunto, você que é crente, seja sincero agora, olha para o pastor aqui. Você é crente? Quem é crente, diga amém. Ah, tá. Você tem um parente que é desviado. Você vai pedir a oração para ele? Vai? Não vai, irmão. O Noé era a referência da sua casa. Você tem que ser referência da sua família. Todos vão seguir a quem é Jesus Cristo através da minha vida. Para a glória de quem? De Deus. Porque diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto. Varão justo e reto. E diz mais: e em suas gerações, Noé andava com quem? Com Deus. E pastor, Noé andava com quem? Com Deus. Vou te dar outro exemplo. Davi, 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos jovens e disse: um dos jovens falaram para o rei chamado Saul: o que? Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, e é homem de guerra, sucedido em palavras e gentil presença. O Senhor é com quem? É com ele. Quem estava falando de Davi? Ele mesmo? Sim ou não? Alguém. O Senhor é contigo. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, a nossa família tem que ver isso em mim. O que, pastor? Um homem valente, uma pessoa que não se deixa abater por qualquer problema. Pastor, mas não sei que o fulano tem, a fulana tem, sabe por quê? Qualquer coisa fecha a cara, qualquer coisa não quer vir para a igreja. É uma pessoa animosa? Sim ou não? Não. Pastor, qualquer coisa some. É um homem guerreiro? É uma mulher guerreira? Porque tem as qualidades, as qualidades, que ele sabe tocar, que ele é valente, animoso, é um homem de guerra, sucedido em palavras, quer dizer, um homem sábio em palavras, diz mais, gentil de presença. Se você, meu irmão, não está tendo essas qualidades, como é que você vai ser referência na sua casa? Pastor, qualquer coisa eu explodo. E fala, isso aqui. Calma. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Aí a Bíblia diz assim, que ele falava: o Senhor é com ele. Quer dizer o que? Ô Saul, a gente vê nessa qualidade no filho de Jessé. E ele estava falando de quem? De Davi. Falando de quem, pastor? De Davi. Por isso, meu irmão, ande na presença de Deus. Não fique se aquecendo aí em qualquer fogo. Não fique andando aí de igreja em igreja, de casa em casa, de fulano em fulano. Porque Salmo 73, 28. Mas para mim bom é aproximar-me de quem? De Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Aproximar. Não dá folga, irmão.
Às vezes tem, meu irmão, pessoas que fazem a obra, que começam, se ficar distante. Uma coisa eu aprendi com um pastor. Ele me dizia uma coisa: irmão, mais é dado, mais é cobrado. Teve um pastor que ele me ajudou bastante. E uma coisa ele me disse: mais perto você está, mais perto você aprende. Mais distante você está, você não vai aprender nada. Uma coisa ele me dizia: o que, pastor? Quem é visto é lembrado. E aquele que vive se escondendo? Tem as guerras, as batalhas. Muitas das vezes, sabe quem bate o pé? O filisteu, chamado Golias, o diabo. O que você faz? Se esconde. Não. Você é uma mulher de guerra. Você é um homem de guerra. Você tem que ser uma pessoa gentil, uma pessoa que tem palavras. Qual palavras, pastor? De Deus na sua boca. Você tem que ser, meu irmão, um homem que anda segundo o coração de quem? De Deus. Porque quando você se aproxima de Deus, você tem confiança para vencer. No nome de quem? De Jesus. Porque diz: mas para mim bom é aproximar-me de quem? De Deus. Pus em minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Meu irmão, só depende de você para vencer. No nome de quem? De Jesus. Se aproxime de Deus, ande com Deus. Não basta estar só na presença dele, é andar com Deus. Por quê, pastor? Pastor, e eu andar com Deus, qual é a recompensa que eu vou ter? A vida eterna. E você e a sua família. A promessa não é crer no Senhor Jesus e será salvo tu, a tua casa. Porque as pessoas vão falar de você e vão dizer: a fulana mudou. Por que mudou? Porque ela está andando com quem? Com Deus. O fulano mudou. Por que mudou? Porque está andando com Deus. As pessoas vão começar a falar de você e vão falar bem, não mal, como falava de Davi. Porque Davi andava com quem, irmãos? Com Deus. Qual era o desejo de Davi? Dos salmos lá que a gente aprendeu de agora a pouco, no Salmos 27:4. O que ele diz lá? Rapidinho, coloca aí para nós. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender aonde? No seu templo. Não desperdiça tempo, irmão. Se você pode estar na igreja, esteja. Com chuva, com sol, tempo, fora de tempo. Por quê, pastor? Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.